Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu ajudo mulheres com problemas de relacionamento e autoestima. E hoje eu vim aqui te dizer para você sentir raiva, para você nunca mais ter vergonha de dizer que eu estou com raiva. E eu vim aqui te dizer isso porque durante muito tempo da minha vida eu escondi a minha raiva e eu tinha vergonha e nem sabia dizer, se é aquilo que eu estava sentindo, que estava me agoniando, era ou não raiva. E depois que eu descobri o que eu vou aprofundar aqui com vocês nesse vídeo, hoje eu tenho muito prazer em dizer, eu estou com raiva. E isso acontece de vez em quando, até vários dias seguidos, Então, se acontece alguma coisa na minha vida, eu não tenho o menor problema hoje de dizer estou com raiva. E no final do vídeo, eu quero que vocês saiam daqui com esse mesmo sentimento, que vocês não tenham problema algum de dizer eu estou com raiva. E eu sei que a raiva é um sentimento, muito mistificado no negativo, muito taxado no negativo. E eu não sei, vamos lá fazer uma reflexão. O que é que você sente quando alguém faz alguma coisa para você que você não gosta, Sente raiva quando aquele princípio, quando aquele seu valor é tocado, é rompido? E eu não sei qual é o seu movimento. Geralmente, quando a gente tem a raiva e a gente não consegue identificar que é a raiva que nós estamos sentindo, a gente parte para dois extremos, Para um dos dois extremos que eu vou apresentar agora. Ou a gente diz, eu não sinto raiva e finge que aquilo não te incomodou, ou você explode e acaba se ferindo e ferindo as pessoas que estão ao seu redor, que geralmente são as pessoas com as quais a gente convive e que a gente ama, não é mesmo? E qual é o extremo que eu fui, Eu nunca fui uma pessoa explosiva de ferir, de gritar com as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu embotava, vamos assim dizer, não sei nem se existe essa palavra, enfim, mas eu escondia a minha raiva. Eu tinha vergonha de dizer que eu estava com raiva, porque na minha cabeça, talvez seja o que você pensa hoje, a raiva era uma coisa extremamente negativa. E por ser extremamente negativa na concepção e dentro dos conhecimentos que naquela época eu tinha, eu dizia para todo mundo, eu não consigo sentir raiva das pessoas, eu não consigo sentir raiva das coisas. E isso me causou muitas e muitas dores, muitas e muitas frustrações. Me feriram profundamente. Talvez você possa se identificar com esse movimento também, que é comum por nós mulheres, Por nós mulheres tentarmos contornar as coisas, darmos um jeitinho. Grande parte das mulheres, lógico que não todas, porque tem algumas que também vão para o lado do explosivo, a gente tenta esconder, colocar panos quentes e dizer, não, eu não estou com raiva, quando na verdade eu deveria dizer, eu estou com raiva sim. Mas até no final do seu vídeo vocês vão entender por que a gente deveria assumir a raiva, como um sentimento como outro qualquer. Tá, Ana, eu também penso como você, que a raiva é uma coisa ruim, que a raiva é uma coisa negativa. E vamos viajar agora um pouquinho e entender por que esta crença, por que toda essa mística do negativo foi enraizada dentro da raiva. A raiva, ela vem lá passou na verdade a ser conhecida, por conta dos 7 pecados capitais. Aqueles 7 pecados capitais apresentados pela igreja e que muitas e muitas pessoas entendem como coisas características, como coisas que devem ser evitadas e são ruins, por isso são ruins. O meu conceito de raiva, da raiva ser negativa, ser ruim, vem justamente daí. Eu tenho uma base católica, E por esse motivo, apesar de hoje não ser uma católica praticante, hoje eu tenho uma outra concepção de religião, de Deus, enfim, isso fica para um outro papo, mas como eu tenho essa base da religião católica, eu sempre fui apresentada aos 7 pecados capitais como coisas que eu deveria evitar na minha vida, E a raiva está lá dentro. Então, por estar dentro deste conjunto, de 7 pecados, olha o nome já dizendo, 7 pecados, são coisas ruins, eu deveria evitar. Mas se nós formos mais profundo um pouquinho, nós vamos buscar a origem dos 7 pecados capitais.
Na Bíblia não há nenhum registro dos 7 pecados capitais. Porém, a igreja, principalmente a igreja católica, né, ela dissemina muito os 7 pecados. Então, de onde vêm os 7 pecados capitais? Ele surge um pouquinho depois, né, um pouco depois da Bíblia, vamos dizer assim, em decorrência de um movimento que estava acontecendo na sociedade, né? Somente a Bíblia já não, tipo assim, precisava de algo mais forte, né, de características das pessoas que estavam vivendo naquela época, que precisavam ser administradas. Então, sabiamente, né, algumas pessoas daquela época construíram esse bloquinho de 7 características da sociedade daquela época, que precisavam ser controladas e colocaram este nome, os 7 pecados capitais. Só que, se a gente for um pouquinho mais a fundo ainda e estudar o que significa pecado, nós vamos observar e constatar que o pecado vem da origem do verbo peco, P-E-C-C-O, que quer dizer errar o alvo. Que naquele momento em que ele foi criado, essa palavrinha, né, peco, era muito disseminada e as pessoas tinham muita... Era divulgada, era comum entre as pessoas. Então, as pessoas que criaram, né, que tiveram essa ideia de criar esse conjuntinho de 7 pecados capitais, acharam legal, né, que era tipo conveniente colocar, então, o nome deles de pecado. Mas que, se a gente for na origem do verbo, que é o peco, que é o errar o alvo. Então, o que é que de fato está por trás desses 7 pecados capitais? Que essas 7 características que não são pecados como nós conhecemos como algo ruim, que deve ser evitado, né? Porque pecado para nós tem toda essa mística, né? De tipo, é pecado, você tem que evitar, é errado e tal. Mas não, pecado nada mais é que errar o alvo. Ou seja, é uma coisa que você fez que você errou. E errou no sentido tipo, vamos ajustar. Então, olha o quanto a mística dos 7 pecados capitais e o quanto a raiva que está embutida lá veio, né, numa crescente de conhecimento raso. De acreditar que, por ser pecado, a raiva deveria ser evitada. Mas o que é a raiva e os outros pecados capitais que estão compostos nesse bloquinho são? São características nossas, dos seres humanos, que nós estamos aprendendo a conviver e a lidar com isso, né? Você pega lá a raiva, você pega o orgulho, você pega a gula, são características nossas. Então, nós temos que aprender a usar essas características no polo positivo, de forma positiva. Então, qual que é o movimento correto? É eu entender o que é a raiva e a partir de então tentar usar de forma positiva e não deixar ela no polo negativo. Porque dentro de vamos colocar assim, de uma régua, né, de valores, né, de raiva 0, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos a raiva como um máximo de 10, é muito, 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 muito negativo. Que é a explosão, quando eu uso ela de forma explosiva. Ou o raiva 0, quando eu não sinto raiva. Eu nem sei o que é raiva e eu tenho medo da raiva, então eu tenho que evitar a raiva. Então eu vou para os 2 extremos desses sentimentos. E aí a raiva, que é um sentimento essencial e fundamental na nossa vida, passa a ser uma grande vilã. Porque eu não uso a raiva, esse sentimento, como uma potencialidade de movimento na minha vida. Então, por isso que lá no vídeo eu comecei dizendo que eu quero que vocês terminam de ver esse vídeo dizendo e tendo o prazer de dizer, eu estou com raiva. Porque a raiva não é um pecado, a raiva não é ruim, a raiva é só um sentimento. E eu, como ser humano que estou, tenho o direito de dizer que estou com raiva. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendendo com essa profundidade a raiva, eu quero que a gente pense agora nos 2 movimentos dos extremos, tá?
Quando eu vou para o extremo da explosão, eu uso a raiva de forma negativa, eu acabo ferindo as pessoas que estão ao meu redor. Por não conhecer o que é a raiva sim, por não conhecer que eu estou com raiva. Porque as pessoas não conhecem que elas estão com raiva, elas não conhecem, elas não têm massa de conhecimento profundo para identificar que aquela ação feriu um valor ou um princípio seu. E aí, por defesa, ela age de forma explosiva. Então, para você que age dessa forma, e que tá tudo bem se agiu até agora, porque você talvez não tivesse esse conhecimento, mas a partir de hoje, tenta identificar. Na hora que for explodir, dá respira profundamente, pelo menos uma vez, e fala, cara, isso é a raiva. Isso é a raiva. E aí aguarda um pouquinho que depois eu vou explicar para vocês como é que nós vamos usar essa raiva de forma positiva. Agora a raiva lá, quando eu nego a raiva. Eu senti raiva daquela ação ou daquela pessoa, mas por achar que ela é ruim, eu vou ficar quieta. E aí eu me fecho, eu emboto. Nos dois exemplos, a raiva foi usada de forma negativa. E como é que nós vamos usar, a partir de hoje, a raiva no sentido positivo? Lembra que eu falei que a raiva, nós sentimos raiva quando um princípio ou um valor meu é ferido. Quando um valor ou um princípio meu é ferido, eu tenho que respirar e ver a situação. Ok, isso foi ferido, isso eu não gostei. O que é que eu posso fazer para sair daqui? E aí, não é o que eu posso fazer para modificar o outro, é o que eu posso fazer para mudar a situação. É bem diferente, porque quando eu tento mudar o outro, eu estou invadindo o outro. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Eu não sei o que o outro, todas as dores, eu não tenho como cuidar da vida dele. Malemar, cuido da minha, entendeu? Então, diante de uma situação de raiva, depois de identificada, porque agora você já tem conhecimento para identificar o que é a raiva, e sem problema de assumir a raiva, porque a raiva é só uma característica nossa, é só um sentimento, eu vou olhar para aquilo, para aquela cena e vou dizer, ok, estou com raiva. Agora, o que é que eu vou fazer? Qual é a ação que eu vou tomar diante da situação que eu estou vivenciando para mudar esse cenário? Então, perceba que a raiva bem usada, ela é identificada, eu assumo que é a raiva que eu estou sentindo e eu vou gerar um movimento para sair da situação, para modificar a situação na qual eu estou e não a pessoa. Tá certo? Então, ok, diante daquela cena, daquela situação, o que eu vou usar? Eu vou usar a energia da raiva. Porque a raiva é um sentimento que a gente chama visceral, que vem das vísceras, que é a do animal. O animal, quando está com raiva, ele não ataca? Olha a energia do ataque, olha o quanto é poderosa a raiva, no sentido de quanto tem energia nessa raiva. Então, quando eu tenho a consciência de que a raiva pode me movimentar, eu uso a raiva para sair daquilo lá, porque a raiva tem energia e ela me dá movimento, ela me dá sustentação para eu me movimentar. Então, lembra, mais uma vez, que a partir de hoje eu quero que você assuma que você está com raiva. Assuma que você está com raiva e pelo fato de você agora conhecer a raiva com profundidade, você já sabe que ela é uma energia para se movimentar, para sair daquele cenário na qual você está. Você não vai usar a energia da raiva para explodir e não vai usar a energia da raiva para embotar e virar doença na sua vida. Você vai usar a raiva para se movimentar e sair daquela cena, para se movimentar e sair daquela circunstância na qual te gerou raiva. E aí, como é que você vai fazer isso, né? Você vai ou sair do ambiente, se for um lugar onde você está e você não pode fazer nada. Você vai se posicionar energeticamente no sentido de conversar e explicar para a pessoa que aquilo te feriu. Então, existem várias formas de você se posicionar e se movimentar para que a raiva sirva como gasolina para potencializar a sua ação, o seu movimento. A partir de hoje, eu quero que você entenda, então, o quê? Que a raiva não é ruim.
Porque a raiva é apenas um sentimento, uma característica nossa, dos próprios, dos seres humanos, que eu não preciso usar a sua energia nem para explodir, nem para embotar. Que a partir de hoje eu vou ser inteligente, vou ser uma mulher elegante e forte para usar a raiva nos meus relacionamentos. Para dizer para mim mesmo, por exemplo, no relacionamento, né, no meu relacionamento comigo mesmo, para dizer e assumir, eu estou com raiva. Gente, essa frase, quando dita no momento da raiva, cara, você já libera metade da tensão que você tem e às vezes a situação que você está vivenciada nem é tão ao extremo da raiva. Mas o fato de você assumir a raiva tira o véu assim, ó, talvez de uma história que a sua própria mente criou, que você já começa a ver aquela situação, mas será que é raiva mesmo? Ou você, né, não é bem assim? Né? Então assim, o movimento de começar a assumir a raiva, o movimento de entender que ela é só um sentimento, só uma característica minha que eu estou aprendendo a conviver, já é um grande passo de liberdade, de assumir quem você é. De garantir um relacionamento de qualidade com você mesmo, porque você passa a se respeitar. E isso tem interferência direta também nos relacionamentos com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas, lá na empresa onde você trabalha. Porque agora você sabe quando aquela ação gerou raiva. E diante daquela situação, o que você vai fazer? Você vai explodir? Vai embotar? Ou vai usar para se movimentar e sair daquilo? A partir de hoje você tem conhecimento profundo para usar a raiva e garantir relacionamentos saudáveis e profundos. Então prestem atenção. O quanto eu venho dizendo e repetindo aqui, que é o conhecimento que cura, que é o conhecimento que me permite me transformar e evoluir em pessoa melhor. E assim, por consequência, construir relacionamentos profundos e saudáveis. Eu apostaria que a grande maioria, e talvez você também que esteja aqui, não saiba o que é a raiva com essa profundidade. E aí acha que a raiva é ruim. É natural. E eu também pensei, como eu disse aqui, que a raiva era ruim durante muito tempo da minha vida. Mas que hoje, se você está assistindo esse vídeo, que não é por acaso, talvez você esteja passando por vários momentos de raiva na sua vida sem que você perceba, mas que a partir de agora você já tem conhecimento suficiente para perceber e para identificar se é raiva. E agora o que eu faço? Eu tenho a decisão a partir de hoje de como é que eu vou me relacionar com a raiva, como é que eu vou encarar a raiva. Como algo negativo que eu vou explodir ou que eu vou embotar, ou como algo positivo que eu vou usar a sua energia para me movimentar e sair daquela situação. Então tenham liberdade, sintam-se leves ao dizer: eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Quando vocês aprenderem a dizer essa frase, olha, é libertador. É libertador porque nada mais você vai estar do que assumindo um sentimento que é teu e que ninguém tem nada a ver com isso, só você. Perceba como é libertador e como te coloca na posição de mulher forte e elegante, porque agora você tem a decisão do que você vai fazer com ela. A decisão não está mais no externo, de como é que vou explodir ou vou embotar. Não, está aqui. O que é que eu vou fazer com a raiva? Porque agora ela é minha. Eu tomei posse da raiva. E eu tenho certeza absoluta que depois disso que você acabou de descobrir que a raiva não é ruim, que está tudo bem sentir raiva, que muito pelo contrário, a raiva é fundamental para que a gente possa se movimentar, sair daquela situação que a gente não gosta, sair daquele relacionamento que a gente não gosta, sair do ambiente que a gente não gosta, dizer para a pessoa, até aqui tu vem, daqui para cá você não vem, porque aí você está me invadindo. Isso é a raiva que faz. Olha como que a raiva é importante na vida da gente. Então tenham muita liberdade, se sintam muita vontade de dizer: eu estou com raiva. Isso faz parte de relacionamentos saudáveis e profundos, e isso faz parte das características
de ser uma mulher elegante e forte. Ser uma mulher elegante e forte para construir e praticar e vivenciar relacionamentos profundos e saudáveis. Com Deus, com você mesmo e com os seus. Tá certo? Então, e aí? Vocês vão dizer a partir de hoje, eu estou com raiva sem problema algum? Porque vocês acabaram de descobrir que a raiva é só uma característica nossa e que tá tudo bem sentir raiva, não tem problema algum. Eu espero que sim. Depois voltem aqui nesse vídeo e comentem. Será que vocês vão dizer, ai não, Ana, hoje eu me senti liberdade de dizer eu estou com raiva e eu me movimentei para sair da situação onde eu estava e que eu não estava gostando. Que esse é o intuito do vídeo. Tá certo, meus amores? Eu espero mais uma vez que todas essas informações tenham gerado conhecimento, porque é o conhecimento que cura. É o conhecimento que cura para que eu possa construir relacionamentos profundos e saudáveis com todas as pessoas que estão ao meu redor. Tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!